Salve, salve, galera! Salve, torcida tricolor! É dia de Flu, mais um jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E não é qualquer jogo, clássico, é sempre especial, é sempre um jogo diferente. E hoje o Fluminense tem pela frente o Botafogo no Maracanã. Tomara que a gente tenha um bom público. Eu confesso que esperava uma presença maior da torcida do Flu. Acho que o time merece isso agora. E nem só por uma questão de merecer. É um momento decisivo. Hoje é um jogo muito importante para a classificação quando a gente pensa em fase de grupos da Libertadores, e eu vou explicar aqui por quê. Antes, já chega nesse pré-jogo aqui, deixando seu like, é muito importante, galera, seu comentário, e se inscreva no canal. Muita gente assiste e quando vai ver não está inscrito, às vezes passa despercebido e tal, então verifique se você está inscrito e também se as notificações estão ativadas, porque você não perde nada na cobertura, da melhor cobertura do Fluminense aqui no canal do Leste. Você sabe que encontra tudo sobre o tricolor, e a partir de agora vamos falar tudo sobre esse clássico. De logo mais o Maracanã, a bola rola às 4 da tarde. Eu acho que não há por que não acreditar numa vitória do Fluminense hoje. Vou falar sobre favoritismo. Não sei se hoje, acho que não tem favoritismo, mas tem um retrospecto recente muito positivo, que dá base para a gente acreditar sim numa vitória. E depois também de um bom resultado contra o Avaí. Por que eu falei que esse jogo é muito importante quando a gente olha para a fase de grupos da Libertadores? Porque o Atlético Paranaense perdeu ontem. Aliás, vem jogando muito mal o Atlético Paranaense. Perdeu, tomou 4-2 o Bragantino. E aí, se o Fluminense vencer hoje o Botafogo, abre 6 pontos. Abre 6 pontos para o sexto colocado. O Fluminense caiu para a quinta posição, porque o Corinthians também ganhou o clássico contra o Santos. Então, assim, abrindo 6 pontos para o Atlético, a gente tem que ter em mente que o Flamengo é favorito para ganhar a Libertadores. A gente sabe disso, né? Não tem muito como fugir. A realidade é essa, né? Pode ser que dê o contrário? Tomara que dê o contrário, mas, mas a tendência é essa. E o Atlético perdendo no final da Libertadores, automaticamente vai ter que buscar correr atrás dessa vaga no Campeonato Brasileiro. Então você já teria 6 pontos ali de diferença. É um passo importantíssimo para garantir essa vaga na fase de grupos da Libertadores. Então você, torcedor, que pode ir ao jogo hoje, vá ao jogo, galera. Esteja no Maracanã para apoiar o time, porque é um clássico de fundamental importância. Se vencer, o Fluminense vai estar muito bem nessa disputa para essa fase de grupos da Liberta, que é o grande objetivo agora nesta reta final de temporada. E o retrospecto recente, como eu ia dizendo, cara, dos últimos 12 jogos, a freguesia do Botafogo é um negócio impressionante. O Botafogo só ganhou um jogo, que foi aquele na semifinal do Campeonato Carioca. Quase eliminou o Fluminense, só não eliminou por causa daquele gol emocionante do Cano no finalzinho. Fora isso, o Fluminense não perdeu o Botafogo nos últimos 12 jogos. Depois, além dessa derrota, foram 3 empates, o resto, tudo vitória. Tudo vitória. Inclusive, que é coincidência também, teve 4, 5 vitórias por 1-0 desses 12 jogos. 5 foram por 1-0. Inclusive a do primeiro turno, com o gol do Manuel, que estava vivendo uma fase de artilheiro aí. Vamos rever rapidinho esse gol aí marcado pelo Manuel. E dar um tapa ali, e depois tive a frieza de fazer a jogada e fazer um belíssimo gol. E esse jogo foi muito especial também porque marcou a despedida do Luiz Henrique. E aí, se o Fluminense conseguir essa vitória, vai alcançar o maior desempenho em clássicos em uma temporada desde 1929, gente. A matéria do GE. Globo trouxe ontem. Há 93 anos, o Fluminense terminou a temporada com 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota, o que dá um aproveitamento de 85,5%. Apesar do desempenho, que é muito bom contra os rivais aqui do Rio, o Fluminense terminou o Campeonato Carioca no quarto lugar naquela ocasião, naquela oportunidade. Em 2022, são 10 jogos com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, dando 73,3%. Se ganhar o último clássico do ano, o Tricolor fechará a temporada com 78,8% de aproveitamento. Então, assim, é espetacular. Aliás, muita gente aponta como um dos méritos da atual gestão do Mário Bittencourt, é o desempenho em clássicos. O Fluminense vem tratando os clássicos diferente e vem se comportando de maneira diferente também nos clássicos. Às vezes não é só o resultado, ele não vem por acaso, ele vem porque você se comporta diferente, porque você se porta também diferente
diante dos seus rivais. Eu acho que isso é muito importante também. Enfim, acho que temos motivos para acreditar numa vitória hoje. E vamos para a provável escalação do Flu para essa partida. A gente sabe que o Nino volta, né, se recuperou muito bem da lesão muscular que teve na coxa esquerda, treinou ao longo da semana normalmente, volta para formar a dupla de zaga com o Manuel, ainda bem. E aí as mudanças que o Diniz fez para o jogo contra o Avaí devem ser mantidas, com o Iago no lugar do Matheus Martins e o Calegari na lateral esquerda. Muita gente não acredita no Calegari na lateral esquerda. Eu também tenho, sinceramente, eu acho que o Luiz Castro ele vai forçar muito o jogo em cima do Calegari. Ele não é bobo. Eu tenho essa sensação e a tendência de que isso aconteça. E aí a gente vai ver como ele vai reagir, porque, querendo ou não, o Avaí é um time mais fraco, um time inferior. Quando você pega um time melhor, que sabe forçar essas jogadas, que ataca muito pelas laterais, pode ser que o Fluminense tenha problema. Então, assim, o Calegari é uma preocupação do jogo de hoje. Só que tudo que o Diniz testou não vem dando certo, não confia no Cristiano. Ficou muito claro isso depois dele tentar o Calegari, está muito claro que não confia no Cristiano. Então é isso, é o famoso que temos para hoje. Temos para hoje é Calegari, a não ser que ao longo dessa semana algo tenha mudado radicalmente na cabeça do Diniz, que é sempre possível também, mas enfim, não é uma tendência. E acho que o Iago tem que ser mantido. Acho que o jogo de hoje ele vai mostrar para a gente se de fato houve uma evolução, né? Se o time vai conseguir manter o padrão de atuação que foi contra o Avaí, ou se foi devido à fragilidade do adversário. Muita gente acreditou que aquele desempenho foi muito pela fragilidade do Avaí. Eu não vou muito por aí. Acho que o Fluminense fez o jogo ficar mais fácil porque se impôs, depois de um início de partida muito ruim. Se impôs e construiu o resultado, por méritos. Então, acho que hoje é a consolidação para saber se a movimentação que foi muito interessante dos homens de meio de campo, Iago com Martinelli, com Ganso, se revezando muito, Iago chegando muito no ataque também, Martinelli finalizando os dois. Eu gostei muito, achei muito interessante e o time ficou mais combativo, né? Porque o Iago tem um poder de marcação maior. Então, assim, a tendência é de que ele tem tudo para emplacar uma sequência como titular agora até o final do ano. Acho que é um voto de confiança que o Diniz vai dar a ele, depois de um sumiço, assim, vinha sendo pouco utilizado, a gente não entendia muito bem por quê, ele ser tão pouco utilizado, e outros jogadores que não vinham rendendo, vinham tendo chance. Agora o Iago vai ter a chance de mostrar que pode realmente ser titular desse time. Então hoje talvez seja a consolidação de que essas mudanças vieram para ficar e elas serão benéficas até o final do Campeonato Brasileiro. Enfim, tomara que dê certo realmente. Vou colocar aqui um trechinho do Martinelli falando da Flu TV sobre o jogo de hoje e a importância de conquistar essa vitória. O clássico é um jogo muito importante para a gente, ainda mais nessa reta final que a gente está buscando a máxima colocação. Então acho que a gente tem que entrar muito focado no jogo, buscar os 3 pontos. O clássico sempre é um jogo muito difícil, decidido em alguns detalhes no jogo. Então a gente tem que entrar com o empenho máximo e buscar esses 3 pontos no Maracanã junto com a nossa torcida. E agora eu vou chamar meu amigo TF, Thiago Franklin, lá do canal do TF, tudo sobre o Botafogo, um canal simplesmente espetacular, faz uma cobertura sensacional do Botafogo e ele vai trazer aqui informações do Alvinegro pra gente, como deve chegar esse Botafogo para enfrentar o Fluminense, TF. Fala aí pra gente, provável escalação, Patrick de Paulo pode pintar aí, fala pra nós. Fala Lessa, fala galera do canal do Lessa. Vou falar um pouquinho sobre Botafogo e Fluminense. Me apresento, sou o Thiago Franklin do canal do TF. Botafogo terá um time totalmente diferente do que aquele que o Fluminense venceu no estádio Newton Santos. Alguns desfalques, o Botafogo não terá Tietê, não terá Lucas Fernandes e também Danilo Barbosa, ali o meio campo, né? O Alvinegro tem que se mexer. E nisso, Patrick de Paula, que há muito tempo não era relacionado, voltou a ser relacionado e pode até mesmo ser titular. O técnico Luiz Castro deve definir os seus 11 iniciais hoje na pré-eleção ali que acontecerá no hotel onde o Botafogo está concentrado. Mas o provável Botafogo não deve fugir de Gatito Fernandes, na lateral direita Daniel Borges, a zaga com Adrielson e Cuesta e na lateral esquerda Marçal. Ali você já tem uma grande diferença do time do primeiro turno. Contra vocês, o Botafogo, na primeira parte da competição, teve uma linha com 3, né? Com Canu, Carli e Cuesta. Destes, apenas o Cuesta segue como titular e, claro, o Gatito Fernandes. No meio-campo, você tem ali os volantes, que você tem uma grande dúvida. Gabriel Pires, que chegou na segunda janela de transferências e ainda não está no grande ritmo. É um jogador que tem características parecidas com o Paulo Henrique Ganso, né? Para quem não conhece bem, um jogador mais lento, é aquele cara que costuma dar mais dinâmica com a bola no pé do que sem ela. Então, é um jogador que ficou muito tempo no Catar
Ele é do Benfica, está emprestado ao Botafogo até o meio do ano que vem, mas ainda não disse ao que veio. Mesma coisa do Patrick de Paula, que foi contratado por 6 milhões de euros e também não disse ao que veio. E você tem a possibilidade do Del Piage, né? O antigo Romildo, se vocês acompanham bem o Botafogo. Nas extremas também você tem dúvidas. Jefinho, que é uma das revelações do Campeonato Brasileiro, vai jogar pela esquerda? Ou o técnico Luiz Castro vai manter o Vitor Sá, como na partida que aconteceu contra o Internacional? Na direita, Vitor Sá pela direita ou Júnior Santos? Essas são as dúvidas. Eduardo ali na armação da equipe e no comando de ataque, Tiquinho Soares. Este deve ser o Botafogo para enfrentar a equipe do Fluminense. Jogo duro, porém com um time mais qualificado do que aquele do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eu acho que nós teremos um grande jogo no estádio Mário Filho. Você também acha isso, Lessa? Tamo juntos, abraço. TF, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Valeu, meu irmão, tenho certeza. Eu acho que assim, tem tudo para ser um grande jogo. O Fluminense é um time que propõe, o Botafogo, quando tem que recuar, recua, mas não deixa de agredir o adversário. Realmente é um time bem diferente daquele do primeiro turno. Aliás, a gente fez uma live junto ontem aqui no canal. Ficou muito legal essa live. Quem não conferiu, tá aqui. Vai lá, volta aí, confere. Fizemos uma live junto justamente para a gente falar tudo sobre esse clássico. E ficou bem interessante esse bate-papo. A gente falou muito sobre SAF também. O Fluminense está no processo eleitoral, que tem um candidato propondo, né, como principal bandeira SAF. Então a gente discutiu muito o que está acontecendo no Botafogo, que um dia pode, quem sabe, acontecer no Fluminense também. Então foi bem legal esse bate-papo. Quem puder, confira lá. Valeu, TF. Acho sim que teremos um grande jogo no Maracanã, certamente. Vamos falar da arbitragem, já para a gente ir para esse final do pré-jogo. O árbitro será o Ramon Abate Abel. Bom, Ramon Abate Abel apitou 3 jogos esse ano do Flu, vitória sobre o Atlético Paranaense 2-1, a derrota para o Internacional do Beira-Rio 3-0 e a semifinal contra o Corinthians, o jogo de ida no Maracanã 2-2. Acho que não teve muita polêmica nesses jogos, não teve grandes discussões, não me lembro pelo menos, e recentemente também não vi nenhuma grande polêmica envolvendo esse árbitro. Se vocês lembram de alguma coisa, podem me lembrar aqui, mas eu realmente não lembro. É um árbitro que vem sendo bem razoável, vem fazendo bons trabalhos, pelo que eu tenho visto. Não tenho visto muita reclamação dele. Então tomara que o Ramon Abate Abel possa ter firmeza e que possa fazer um bom jogo hoje lá no Maracanã, nesse clássico entre Fluminense e Botafogo. Vai ser auxiliado pelo Éder Alexandre e pela Gisele Casaril. O árbitro de vídeo vai ser a Daiane Caroline Muniz dos Santos, que é uma árbitra FIFA, né? Bem experiente. Então, enfim, tomara que os árbitros possam ter uma boa atuação logo mais no Maracanã e não prejudique nenhum dos lados. Jogo com transmissão da TV Globo, do Premier também, e no Futebol Globo CBN, lá no canal do YouTube, na CBN, estarei lá com a galera do Futebol Globo CBN, Edson Mauro, Heraldo Lei, direto no Maracanã, nessa transmissão também pela Rádio Globo, pela Rádio CBN, e depois, claro, trazendo a repercussão desse clássico, tomara com uma vitória tricolor, tudo sobre entrevista coletiva, zona mista e análise, obviamente, do clássico, como sempre aqui para vocês. Conto muito com o apoio de geral, então deixa o like aí nesse pré-jogo, se inscreva no canal se você não está inscrito e vamos que vamos. Logo mais no Maracanã, estamos juntos, rumo, se Deus quiser, a mais uma vitória do Flu. Valeu, galera, um abraço, até logo mais.